Existe congruência entre as pessoas e a missão, visão e valores da sua empresa? Boa noite, Debré. É com esta pergunta que abrimos o quadro Liderança Inteligente de hoje. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo, Shirley. Uma boa noite para você que está nos assistindo. Falar sobre esse tema é muito importante, porque não basta ter uma missão que seja transformadora, uma visão inspiradora ou então valores fortes. É fundamental que todos na empresa compartilhem disso. Então, se você é um empresário ou um líder influente, precisa observar se a sua organização está sendo congruente com o que está sendo proposto. Então, Shirley, essa congruência ela é muito importante, porque seria exatamente um discurso alinhado às práticas organizacionais. E isso o líder precisa ver como isso está funcionando, como está ocorrendo dentro da organização, não é? Com certeza. E congruência é o quê? É o alinhamento entre o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto e como eu ajo. É isso que é congruência. Bom, estamos abordando esse assunto hoje por termos ao longo do nosso trabalho nos deparado com diversas empresas que não se preocupam em fazer este alinhamento. Aliás, tem empresas que mal sabem qual é a sua missão. Poucos se importam em definir valores e muito menos olham para o futuro. Tem empresa que acha que isso é perda de tempo. Para elas, basta uma pesquisa rápida no Google, isso é muito comum, né? E pronto. Mas apesar disso ser comum, eu sinto dizer que não é por aí. Falar dessas googladas, né, Thaís, é muito prático e nos ajuda muito, né? Mas o que acontece é que as pessoas muitas vezes deixam de olhar para dentro de si e missão é algo que está muito relacionado com algo muito interior, muito interno. E, na verdade, é um legado que se está deixando, tanto do líder quanto da organização. E o que a gente vê, se nós observarmos as empresas, nós poderemos notar que muitas conquistaram o seu espaço e até mesmo sobressaíram perante outras. Mas elas poderiam ter ido muito além, se a clareza e a sua verdadeira razão de existir estivesse sendo claro para todos nessa organização. Então seria o descobrir o para quê, o como, desde o início da sua existência. E isso é tão importante que reflete inclusive no desempenho dos colaboradores, pois é muito mais simples saber para onde se está caminhando. Isso faz muito sentido para todos. Então, Shirley, o que a gente vê diante de tudo isso? Uma caminhada clara, saber qual é esse caminho a ser percorrido ao longo dos anos, a gente percebe que isso traz na verdade, um conforto para as pessoas nessa organização. Fica mais claro saber onde que se quer chegar e o líder ele tem um papel importante nisso. Ter uma missão, saber aquilo que se pretende, para onde se vai é fundamental. Eu vou até compartilhar aqui com você que eu lembro de quando eu escalei o vulcão Vila Rica, na Cordilheira dos Andes. O que eu achei assim fundamental foi me concentrar em cada passo para não pisar em falso e colocar tudo a perder, porque era um percurso desafiante. Mas o propósito de saber para onde eu estava indo, na verdade, foi o que me manteve firme. Por isso eu estive atenta a cada detalhe da caminhada. Eu poderia ter desistido, eu poderia ter me cansado, mas eu me mantive firme porque eu sabia para onde eu estava indo. Então eu não me desviei do meu real objetivo, que era chegar ao topo deste vulcão. E eu acredito que até tenha sido mesmo por isso que eu consegui chegar, porque foi uma caminhada de muito desafio, o ar rarefeito incomoda, enfim. O importante era que eu tinha a visão de saber para onde estava indo, né? Então a minha missão era chegar sã e salva. E por isso eu tinha que preservar o quê? A minha integridade física, justamente porque saúde é um dos meus valores mais importantes. Então eu estou trazendo, sabe, Thaís, essa questão aqui, justamente para dizer que o que nos mantém firmes é saber para onde a gente está caminhando. Isso nos fortalece. Eu sei o que estou fazendo nesta empresa, eu sei o que quero para mim, estou alinhada com isso e com certeza isso vai me sustentando nos momentos mais desafiadores. É uma caminhada com sentido, né, Shirley? Sem dúvida. Muito bom. E a gente vê que a partir disso, essa definição de missão, valores pessoais, nos ajudam a alcançar os objetivos durante todo o nosso percurso, como te ajudou, né, Shirley, nessa escalada.
Então é fundamental que a definição de missão, visão e valores na organização seja um norteador em relação ao futuro de todos. Então, dizer da boca para fora que a visão da empresa é se tornar uma empresa respeitada pela qualidade em seus serviços ou produtos, por exemplo, ou pela inovação e responsabilidade pessoal, isso é comum, muitas empresas dizem. Mas se elas não criarem verdadeiramente um plano de ação bem elaborado, que conduz exatamente a essa visão, a tendência é que essas palavras se percam ao longo do tempo e os colaboradores começam a fazer coisas por fazer sem nenhuma razão especial. E isso, na verdade, é menosprezar a capacidade criativa do ser humano. É um grande desperdício de tempo e de vida não promover esse alinhamento. A gente vê muitos colaboradores dentro da organização extremamente capazes, podendo trazer essa caminhada com sentido, e isso é simplesmente desperdiçado, né, Chico? Então, até para aproveitar os talentos, ter uma missão muito bem definida favorece a organização. Muito. Com certeza. E todos os departamentos da empresa que levam a sério esse alinhamento com a missão, visão e valores, periodicamente eles deveriam se perguntar se o trabalho que está sendo realizado os tem feito avançar em direção ao propósito da organização. Porque ter uma missão, visão, valores bem definidos faz diferença, inclusive na hora da contratação. O candidato pode muito bem recusar a vaga se ele achar que a MVV não está de acordo com a sua. E também vale dizer aqui que toda pessoa física precisa ter também uma missão, visão e valores bem definidos. Ou ele também, vamos falar do contrário, né? Sabendo, conhecendo a missão da empresa, ele pode se apaixonar pela causa e desejar fazer parte da empresa muito mais do que por uma simples remuneração. Dessa forma, o trabalho tende a fluir e os resultados se sobressaírem. E é muito comum também nós encontrarmos líderes profissionais que deixam claro que não trabalham por dinheiro. Dinheiro é fundamental, mas não é só isso, não é o que os motiva diariamente a continuarem ali. Não é mesmo, Thaís? Isso faz sentido quando a gente percebe, inclusive, um outro ponto muito importante dentro dessa questão, que é o gap. A distância é exatamente onde você está e onde você quer chegar. Então, por isso, eu sugiro que todos façam juntos, dentro da organização, algumas perguntas que vão te ajudar a nortear a sua empresa, a definir missão, visão e valores. Então, uma pergunta é: o que seria necessário ajustar para alcançar a visão que a empresa almeja dentro de um prazo estabelecido? É importante saber também responder se as ações de todos os colaboradores estão congruentes com o propósito da empresa. Além disso, um gestor precisa saber se os colaboradores compreendem esse objetivo e compartilham dessa visão. Saber se eles estão engajados o suficiente para alcançar o resultado esperado. Então, se você pensou e repensou antes de definir a sua missão, visão e valores, de vez em quando vale a pena checar alguns pontos. Então, Shirley, pensando nesses pontos, em relação à missão, visão e valores, o que poderia ser avaliado nessa questão? Ah, sim, é bom a gente pensar na prática, né, Thaís? É muito importante. Bom, o que a gente pode usar como exemplo? Se a inovação faz parte da sua missão, pergunte-se e descreva detalhadamente o que quer dizer inovação sob o ponto de vista da sua empresa e também dos seus colaboradores, o seu pessoal, inclusive. Se é responsabilidade social, questione-se sobre o que está sendo feito. Realize um brainstorming, a gente até fala heartstorming, porque vem do coração, junto com sua equipe. Levante as ações que a empresa poderá fazer em termos de responsabilidade social. Porque, na verdade, existem muitas empresas que definem sua missão, visão e valores, mas que não fazem absolutamente nada socialmente responsável ou inovam em alguns setores enquanto funcionam de um modo arcaico em outros. Todo cuidado é pouco para evitar que você tenha uma missão, visão e valores linda, mas só no papel. Porque
aí não adianta, né, Thaís? Não adianta, é um trabalho perdido, né, Shirley? Muitos empresários definem um planejamento maravilhoso, missão linda, maravilhosa, mas colocam isso debaixo da gaveta e ninguém fica sabendo que realmente foi planejado. E a missão precisa ser sentida, mais do que aprendida, decorada, né? Para trazer sentido. Sim. Muito importante isso. E os funcionários, os colaboradores, por sua vez, eles precisam defender com unhas e dentes a missão, visão e valores da organização. Não tem nada pior do que um colaborador falar mal, por exemplo, da própria empresa que trabalha. Se ele não está de acordo com a proposta que está sendo desenvolvida na organização, ele deverá se encaixar em outro lugar e desocupar este espaço para quem realmente esteja à altura do que a organização espera, ou melhor, do que ela merece, né? Então, um outro perigo é quando você coloca um cliente como sendo a razão de ser da sua empresa, e a gente vê isso em muitas organizações. Então, se o objetivo é o de oferecer o melhor atendimento ou a melhor experiência de compra ou serviço aos clientes, todos os colaboradores, todos os funcionários deverão estar comprometidos com o resultado. E aconteça o que acontecer, terão que fazer isso de forma tão natural como se fosse o ato de respirar, Shirley. Olha que importante a gente trazer isso para a liderança inteligente. O líder, ele tem essa responsabilidade, né, de promover esse ambiente. Sem dúvida. E você falando sobre viver isso, colocar isso como algo tão importante como o ato de respirar, eu me lembrei, sabe de quem? Da Disney. Porque empresas como a Disney, né, elas nos ensinam como nos manter alinhados à nossa missão. E é bonito porque o Walt Disney se perpetuou, né? Mas por quê? A preocupação maior dele era de fazer as pessoas felizes. Por isso ele adotou isso como missão e seus colaboradores, também conhecidos como elenco, fazem jus a esta missão com maestria. Outro exemplo até que a gente vê, que eu lembrei aqui agora, é o do Cirque du Soleil, que é um espetáculo maravilhoso. Qual é a missão deles? Invocar o imaginário, estimular os sentidos e despertar a emoção das pessoas ao redor do mundo. Para e pensa, o quanto isso é fundamental, o quanto nós sentimos, né? Quem conhece um pouquinho desse espetáculo sabe que eles vivem na prática o tempo inteiro, eles respiram isso. Outra empresa que eu lembrei agora, Thaís, a Google, qual que é a dela? Organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Ótima colocação, Shirley. E um outro detalhe importante é que as empresas precisam tomar cuidado para não comprometerem o erro de se referir aos seus colaboradores como sendo seu maior patrimônio, se as mesmas simplesmente não derem a devida importância a eles. Então é preciso que essas empresas tenham interesse de saber como os seus colaboradores, os seus funcionários se sentem ao trabalharem ali. Se preocupem com a saúde, com o bem-estar de todos e que ofereçam a segurança necessária para que realizem o seu trabalho com dignidade. As pessoas precisam ser tratadas com respeito para que se sintam partes do processo e se tornem defensores do seu patrimônio, seus fiéis seguidores. E desenvolver uma organização assim, na verdade, é um ato planejado, né, Chico? Que a gente está comentando aqui, que é simplesmente planejar e aplicar o que está sendo planejado. Mas é claro também que nós não poderíamos deixar de destacar as empresas cujas ações estão alinhadas à sua missão, visão e valores. Empresas que levam muito a sério o compromisso que firmam com elas mesmas, com os seus colaboradores, clientes, fornecedores e também com o meio ambiente. Essas empresas são os cases de sucesso mencionados nas salas de aulas dos vários MBAs de maior sucesso do país e do mundo. E nós podemos aprender com elas, assim como podemos e devemos nos apoiar nas fortalezas da nossa organização. Para quê? Para superar as debilidades das mesmas.
Esse programa de hoje tem muita aplicação no dia a dia de todas as empresas, né, Shirley? Desde as pequenas organizações, até as multinacionais. Então, se você gostou do conteúdo de hoje, mais ainda não tenha dúvidas sobre o significado da missão, visão e valores. Então, vai aí algumas dicas para você. A missão corresponde ao propósito da empresa para quem ela se destina. Essas 3 perguntas poderão te ajudar, por exemplo, a identificar qual a sua missão, qual a missão da sua organização. Então a pergunta é: para que a empresa existe? O que a empresa faz e para quem ela faz? Então, a partir dessas perguntas, Shirley, a gente consegue definir de uma forma muito simples essa missão. E outro ponto importante é a visão. A visão estabelece perspectiva para longo prazo. Ela inspira-se naquilo que se almeja para o futuro, mas deve ser um sonho atingível e realista. Ela se baseia também naquilo que a empresa quer se tornar e em que direção devem ser focados os seus esforços. Concorda? É muito importante isso, Shirley, e além disso a gente precisa falar sobre os valores. Então, Shirley, alguns autores, inclusive, dizem que os valores têm uma ordem motivacional. Por eles nortearem esses comportamentos, eles acabam conduzindo, mostrando como as pessoas devem agir e como elas agem ao longo do seu dia a dia. Que bacana, que legal. São assuntos que a gente fala ao longo de muitos anos, mas que cada vez estão mais atuais, não é mesmo, Thaís? Bom, e o que a gente tem a dizer, né? Estamos chegando no final do quadro Liderança Inteligente, também no final do programa e no final do ano. Então, nós esperamos que o seu planejamento para 2017, né, que nesse planejamento a sua missão, visão, valores sejam a base para os resultados que você almeja. E se você é empresário, certifique-se de que seus colaboradores compartilham da sua missão, visão e valores. E se você é colaborador, ajude a sua organização a estabelecer e disseminar essa MVV dentro e fora do ambiente corporativo. E para finalizar, eu quero deixar a frase de Walt Disney sobre este assunto. Disney diz: torne a missão e os valores do negócio tão conhecidos quanto os contos de fadas. Converse com seus funcionários, envolva-os e parta do princípio de que um novo funcionário ainda não ouviu a sua história. Bonito, né? Linda essa frase e ela traz muito sentido para tudo isso que a gente falou. E eu gostaria também de compartilhar com vocês a missão da nossa empresa, que é a Lint, Liderança Inteligente para Gestão e Negócios. A nossa missão é inspirar, fazer a diferença na vida das pessoas para que elas deem o melhor de si na descoberta dos seus talentos e na potencialização de suas competências para a realização dos seus objetivos e que seja de forma integral. Então, a gente vive isso todos os dias e compartilhamos então com você. Nós ficamos por aqui e desejamos a você uma excelente semana. E se quiser sugerir algum tema sobre liderança e empreendedorismo, para abordarmos aqui no nosso programa, nos envie um e-mail para o endereço eletrônico que está aparecendo aqui embaixo e continue nos acompanhando. É isso aí. Um grande abraço e até semana que vem.